Chegamos! Boa tarde, mais uns donos da bola no ar, nessa segunda-feira, ao lado de Larissa Murad. Hoje está muito elegante, dona Larissa. Muitas graças. Muitas graças. Pena que o São José não está tão elegante assim. Aliás, você pode já botar o WhatsApp aqui na tela, fazendo favor, Pedrinho? Porque precisamos muitas mensagens hoje no 997168014. São José empatou. Matematicamente ainda dá. Mas numa visão real, acabou, né, Lari? Infelizmente, né, o São José perdeu aqueles jogos que não podia, aquele patrocinense da vida que custou caro, assim como outros duelos. Antônio Carmo vai falar muito sobre esse jogo, mas agora sim, pelos números, dá, mas em campo, pelo que o São José tem apresentado, dificilmente vai conseguir. Um time que perdeu tantos jogos, empatou tanto, agora tem que ganhar tudo, só se for a reviravolta da reviravolta. E aí o BZK pediu a mensagem, você também que é torcedor são paulino, sofreu no fim de semana, você aí ó que tá amargando o Z4, você que é torcedor do Flu, tá brabo com a arbitragem, manda sua mensagem 997168014, tá no ar então nossos donos da bola. Você que não conseguiu acompanhar o jogo do fim de semana, bora acompanhar esse 0x0 xoxinho da Águia, mas que jogou bem. No Monumental Martins Pereira, era dia do São José tentar reencontrar o caminho da vitória na Série D. O adversário era o Água Santa e o jogo era tratado como uma final para a Águia. E o treinador do Netuno é Guilherme, lembra dele? Carrasco da Águia na Série A2 pelo Velo Clube. Com a bola rolando, quem deu o primeiro chute foram os visitantes com o Arthur. Só que o São José logo tomou o controle do jogo e pressionava o Água Santa em busca do primeiro gol. Aqui a sobra da falta ficou com Victor Guilherme, que deu aquele famoso chutamento que levou perigo. E em boa jogada pela esquerda, Roca encontrou o Jefferson como elemento surpresa. O gol só não saiu porque Igor Vinhas fez essa bela defesa. E olha o Jefferson de novo. O volante bateu de fora com categoria e Igor espalmou para escanteio. O Água Santa levou perigo nessa bola que pipocou na área joseense, mas a defesa conseguiu afastar o perigo. Heitor Roca buscou o ângulo e Igor Vinhas estava bem demais, garantindo o resultado para o Netuno. E nessa cabeçada de Caio César para fora, o primeiro tempo terminou com tudo igual. São José e Água Santa 0x0. No segundo tempo, a Águia do Vale veio com tudo e Luiz Thiago perdeu cara a cara após a batida de Nicolas. E aos 7 minutos, finalmente saiu o gol de Luiz Thiago no rebote, mas o impedimento foi marcado. Felipinho saiu cara a cara com Igor. O chute de canhota foi ruim e a bola passou por cima do gol. Só dava São José no jogo, era pressão total em busca do primeiro gol, mas o Água Santa resistia. Então o Nicolas fez uma baita jogada individual e no bate e rebate a bola sobrou para Luiz Thiago, que abriu o placar. Só que não. De novo, impedimento do camisa 9. Já pelo lado do Água Santa, não saía nada. O máximo foi esse chute terrível do Netuno. Jefferson mais uma vez arriscou e Igor espalmou. Na hora de finalmente se consagrar, Luiz Thiago isolou o rebote. E mesmo tentando e pressionando muito, não teve jeito, o gol não saiu. Final de partida no Martins Pereira, São José 0, Água Santa também 0. O São José fez uma de suas melhores partidas na Série D até aqui. Foi dominante do início ao fim. Só que futebol, você sabe, é bola na rede. Mesmo ficando cada vez mais longe da zona de classificação, o discurso aqui é de que ainda dá. Acho que nós tínhamos que ter obrigatoriamente mais 5 ou 6 pontos. Nesse campeonato, nessa participação que eu estive aqui, eu contabilizo mais 5 ou 6 pontos que deveria ter ocorrido. Então nós estaríamos num processo evolutivo, com perspectiva boa de verdade, desenhado uma classificação e uma evolução no momento mais importante da competição. Trabalha-se em cima de momentos, né? Agora não tem mais como você fazer. Eu só vou fazer conta e dizer alguma coisa quando eu ver que nós temos a capacidade de desfrutar disso dentro do campo. E é possível. Não vejo a concorrência. Eu reconheço, respeito todos, mas não vejo ninguém num grau superior. Olha, o Sérgio Guedes, assim, o time jogou bem, o que ele falou ali faz um sentido, mas o time não consegue fazer o gol, falta aquele cara de refinamento, sai na cara do gol toda hora e chuta pra fora, chuta pro lado, chuta no goleiro,
Teve uma que saiu frente a frente com o goleiro, de vez de dar o tapa, só dar uma tirada, o goleiro tá muito próximo, não precisa afundar, chutar o chute mais forte da sua vida, bem na reta do goleiro, o goleiro não precisa nem se mexer, né? Só bate nele e volta. Mas e é aquilo também, né? Reflexo da má fase, que aí a cabeça já não tá mais tranquila, você já não consegue acertar aquele passe tranquilamente, aquele chutinho, você tá extremamente pressionado. E aí o jogador que também já não é lá, não tem um futebol mega refinado, na hora do vamos ver, acaba pressionado mesmo. Foi isso que aconteceu nos jogos também, os passados. Teve vários jogos que o São José perdeu gols inacreditáveis. Sim. Fez falta agora, provavelmente não vai se classificar. E por causa da maioria desses gols perdidos aí. E quem comenta, né, esse empate amargo, esse 0-0 que pode tirar de vez a chance de classificação do São José, é ele, Antônio Carmo. Alô, meus amigos, os donos da bola, muito boa tarde. Ela chegou esta segunda-feira, sempre bem-vinda, neste dia 24 de junho, dia de São João. Lá no Nordeste, ó, festa que não acaba mais. Aqui no Sudeste, a coisa é mais devagar. Mas estamos vivendo aí esse mês de junho sempre muito interessante. Carmopédia no ar com vocês aqui nesta segunda-feira, com toda a nossa grande equipe, com o Bernardo, com a Larissa, também com o Pedro, o nosso querido Pedro, que é a cara do Flaco Lopes, que viu observando bem ontem, observem vocês aí também. E com o Lucas BZK também. Gente, 2 detalhes aqui, falo do São José, mas antes quero parabenizar o Mantiqueira, lá do meu amigo Dado, presidente do Mantiqueira, o Dado Oliveira. O Mantiqueira no sábado conseguiu a classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista da Bezinha, Sub-23. Teve problemas ao longo desta fase classificatória, perdeu o jogo por WO, mas recuperou-se no final e no sábado, com a vitória conquistada em casa, conseguiu a sua classificação. E agora vamos ver aí a segunda fase, a tabela vai ser divulgada pela Federação Paulista, a gente vai acompanhar. Sucesso aí, garotada do Mantiqueira. E o São José Esporte Clube? O São José Empate Clube, né? Porque, olha, foram 6 jogos como mandante no Martins Pereira. Uma vitória extraordinária, 6-0 no Patrocinense. E 5 empates, sendo 4 deles em 0-0. De 1-1 contra o Maringá. O São José, se ao invés de ter empatado tantos jogos em casa, 5 empates, tivesse vencido 2 e perdido 3, ele tinha feito 6 pontos e não 5, como fez nessa sequência de empate. O empate, olha, é marcar passo, é ficar para trás. Empate num campeonato que vale 3 pontos, olha, só mesmo no último jogo. Se eu empatar, eu classifico. Aí beleza, joga pelo empate. Bom, e o São José está dando um azar danado, tem isso também, né? Ele jogou nessas partidas todas melhor do que contra o Costa Rica, o goleiro Rodolfo foi melhor em campo. Contra a Inter de Limeira, o goleiro André Luiz da Inter foi melhor em campo. Sábado, contra o Água Santa, que é um time limitadíssimo, não deu um chute a gol do São José, o Ariel nem trocou, nem precisou sujar o seu uniforme. O goleiro de lá, o Igor, foi o melhor em campo. E aí, 2 gols anulados por impedimento do Luiz Thiago. O São José jogou um primeiro tempo modorrento, mas foi bem no segundo tempo, mas não ganhou. E assim, se não ganha, não vai dar. Restam 4 jogos, São José precisa ganhar pelo menos 3, empata 1. Dá para acreditar? Eu, oficialmente, acho que não dá mais para conseguir essa classificação. Mas o time tem que continuar acreditando, faz parte do trabalho dele. Mas foi mais um empate daqueles que deixou o torcedor muito aborrecido. Um abraço, gente, boa semana, amanhã eu volto. Vamos continuar acreditando, né, Antônio Carmo? Agora vamos falar sobre os números de Ariel e Caio César na Águia. A fase do São José Esporte Clube é fato, não é a melhor possível. Em campo, o elenco não correspondeu à altura daquilo que o torcedor esperava para uma disputa de Série D de Campeonato Brasileiro. Porém, entre tantas decepções, alguns atletas conseguiram se sobressair. E são 2 jogadores do sistema defensivo da Águia, o goleiro Ariel e o capitão e zagueiro Caio César, que vestiram a camisa e representam dentro de campo. O goleiro passou da marca de 50 partidas pelo clube joseense. Goleiro que chegou titular, perdeu espaço na final da Copa Paulista depois de uma lesão e deu a volta por cima, garantindo a titularidade na baliza da Águia na Série A2. Já o zagueiro é pique xerifão, não deixa nada passar. Caio completou 60 jogos disputados pela Águia no último dia 12 e ainda usa a faixa de capitão do time. Liderança é o que não falta para ele. Ariel chegou ao Martins Pereira no final de 2022, vindo do Atlético Paranaense
Paraense do Pará. Ele subiu para a Série A3 em 2014 e para A2 em 2015 e 18 com o Atibaia, tendo sido campeão neste ano. Caio César, em 2008, conquistou a Série C paranaense com o Prudentópolis Futebol Clube, feito que repetiu em 2017, mas no elenco do Independente São Joséense. Com a mesma equipe, foi campeão da Série B do estadual em 2021. Subiu para a Série A2 paulista 2 vezes, em 2015 pelo Votuporanguense e em 2016 com o Rio Preto Esporte Clube. Em 2018, venceu a divisão de acesso goiana no elenco do Crack. Já em 2022, subiu a Série B do Paraná, defendendo Patriotas. Chegou ao São José em dezembro de 22. A dupla esteve com o elenco joseense durante o Paulista da Série A3. O começo não foi daquela maneira esperada com Maxandro, mas com a chegada de Ricardo Costa, os dois estiveram com o time naquela arrancada histórica. Foram 8 vitórias consecutivas. Foram ainda vice-campeões da A3, perdendo a final para o Capivariano, mas garantiram a vaga para A2 no ano seguinte. Na primeira fase, sofreram 12 gols em 15 partidas. Já na segunda, 6 gols sofridos em 6 jogos. E na decisão, em Capivari, 3-0 Capivariano. O grande desafio era voltar ao cenário nacional. Para isso, a dupla teria que disputar a Copa Paulista. Eles foram muito bem na competição. Só que na reta final, Ariel estava no banco, dando lugar para Luiz Augusto, que falhou na decisão diante da Portuguesa Santista. Assim como Caio César falhou no primeiro jogo, dando pênalti que definiu o placar. Porém, com o vice-campeonato, o São José ficou com uma das vagas para a Série D de 2024. Nesse ano, Ariel e Caio César disputaram a A2. A Águia foi muito bem até a 10ª rodada frente ao Taubaté. Dali em diante, tudo mudou, torcida. Derrotas, empates e eliminação nas quartas de final pro Velo Clube. Página virada e Série D em disputa. Pois é, sem muita confiança da torcida, o São José se complicou em um grupo relativamente tranquilo. Chegou a amargar 15 rodadas sem vencer. Ariel e Caio César são os pilares desse elenco joseense. E o treinador Sérgio Guedes tem a convicção de que está bem servido defensivamente. Tá aí, então, marcas históricas de Ariel, Caio César, 50, 60 jogos já defendendo a camisa da Águia, mas quando a fase não é boa, a torcida não olha com muito carinho nem para esses jogadores, né? Pesa para todo mundo ali. No futebol é assim, né? Fez as coisas boas, dura pouco tempo, começou a jogar mal ou perder, já é um ingrato. Até o Cássio no Corinthians tinha gente reclamando e o cara deu o título mundial pros caras, né? Intervalo, no próximo bloco tem mais os donos da bola, os resultados de tudo que rolou na nossa região no fim de semana. Ter o dom da liderança é diferente de ser um líder. Ser um líder é desafiar todos os limites. É conhecer os caminhos, sobretudo os atalhos. Recordes para um líder são conquistas comuns. Cada conquista é um filme diferente. Filmes com roteiros não escritos, em que o desfecho sempre é o triunfo. Um filme que está bem longe de acabar. Com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal, mas o que eu preparo com isso? Já sei! Vou consultar no Band Receitas. Aqui tem desde pratos simples aos mais sofisticados. E é onde a gente encontra as dicas de sucesso dos nossos programas favoritos. Receita pronta? Adorei, Carol! E a cereja do bolo deste site é que todos os pratos já foram testados e aprovados pelos Ultra e Masterchefs de onde? Da Band, é claro. A credibilidade e relevância do jornalismo do Grupo Bandvale, agora também no digital. Acesse bandvale.com. Faça parte você também. Nativa FM é a rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas. Tem a comunicação mais simpática. De volta com os donos da bola, vamos falar de futebol feminino, vamos falar da derrota do Pinda para o Corinthians no Paulistão.
O Pinda tinha um desafio enorme pela frente no Campeonato Paulista. Enfrentar o Corinthians, a melhor equipe de futebol feminino do Brasil. E dá uma olhada logo no primeiro lance. Bicicleta de Jaqueline e Sandy fazendo uma defesaça. As brabas do Timão eram melhores no começo de jogo, mas faltava pontaria ou Sandy estava esperta para afastar o perigo. Pelo lado pindense, faltava um pouco mais de capricho naquele último passe. Mas o time da casa era guerreiro e segurava a boa equipe do Corinthians. Não conseguindo finalizar de perto, o Timão arriscava de longe, mas aos 30 minutos Jaque avançou e sofreu falta de Danúbia fora da área, mas a juizona marcou pênalti para as visitantes. Na cobrança, a própria Jaqueline bateu bem, bola de um lado, goleira do outro e 1-0 Corinthians. E as alvinegras quase fazem o segundo, mas a Sandy é um paredão e cresceu na frente da Carol Nogueira, que defesaça. E aos 43 minutos, Raquel recebeu na ponta esquerda e rolou para Marcela, que soltou um míssil daqueles guiados no ângulo e marcou um golaço. Que precisão da lateral. 1-1. E em mais uma defesa de Sandy, o primeiro tempo terminou com tudo igual. Pinda 1, Corinthians também 1. Na segunda etapa, as corintianas voltaram a todo vapor, querendo resolver logo a parada. E em boa jogada de Jaqueline pela esquerda, Carol Nogueira isolou cara a cara. Aqui Gi Fernandes encontrou belo passe para Fernanda, que de primeira bateu mal demais. E Raquel, pelo Pinda, arriscou de fora da área e Mari Camilo espalmou. E olha ela de novo, Raquel pegou a sobra do escanteio, gingou e bateu para fora. Só que aos 26 minutos, em cobrança de escanteio, a bola sobrou para Isabela, que fez 2-1 para as brabas do Timão. 4 minutos mais tarde, o terceiro gol veio com Jennifer, que recebeu na área, limpou a marcação e bateu no cantinho, golaço. O Corinthians cresceu demais e logo em sequência veio o quarto gol. A defesa do Pinda afastou o escanteio, que sobrou para Fernanda, que com muita categoria mandou no ângulo, fazendo 4-1. No último lance da partida, Vicky Albuquerque testou firme, fez o gol e deu números finais ao jogo. Corinthians 5, Pinda 1. O Pinda lutou enquanto pôde, mas no final a força do Corinthians prevaleceu. A diferença de orçamento entre as duas equipes é enorme. E por isso, mesmo com a derrota, a avaliação aqui foi positiva. 70% do jogo a gente conseguiu se manter competitivo, que esse era o objetivo, se manter competitivo o jogo inteiro. Os gols são consequências de erros que nós cometemos, algumas coisas que a gente já tinha corrigido que voltaram a acontecer, mas eu acho que foi isso, nós não mantemos competitivos o jogo inteiro. Se pensar contra um Corinthians, segurar um placar de 1-1 por todo um primeiro tempo, exatamente, um baita de um gol, já é muito. E aí depois o discurso da Amy é o mesmo que a gente comentou na semana passada, do treinador do Taubaté, né, falando quando enfrentou o São Paulo. É muita diferença quando a gente coloca no papel. Investimento, elenco, enfim, tudo isso tem que ficar para fora de campo, né? Ali dentro das quatro linhas, o que prevalece mesmo é a garra, é tentar segurar o time do jeito que dá. E a Sandy, mais uma vez, uma gigante, hein, Lucas? Não, joga muito. Eu não sei se ela fica aí para a próxima temporada, hein? Os times estão jogando contra ela e ela tá sempre fechando o gol, tá todo mundo de olho. Mas o que você falou ali de estrutura é alimentação, tudo, academia, né? Equipamento, treinamento físico. Então você vê que no primeiro tempo aguentou correr, jogou de igual para igual. No segundo tempo, fisicamente, o Pinda caiu muito e o Corinthians mantém o mesmo ritmo. E aí e no Paulista ainda não acontece, né? Mas, por exemplo, no Brasileiro da Vida, enquanto os times daqui vão viajar, às vezes, passam 20 horas no ônibus, os times de elite vão de avião, vão mais tranquilos, tudo isso pesa. Na nossa agenda regional tem mais futebol feminino e tem, olha, uma goleada, um revés de novo contra o Taubaté. Começando pelo futebol, o Mantiqueira conquistou a classificação para a segunda fase da Bezinha após vencer o Mauaense por 4-2 no Dario Rodrigues Leite. Os gols da Laranja Mecânica do Vale foram marcados 2 vezes por Alain, além de Rodrigo e Fabrício. Agora, a equipe aguarda a definição das datas dos próximos duelos, mas já sabe que vai ter pela frente o Eco Suzano, Paulista de Jundiaí e o Inter de Bebedouro no grupo 6. No futsal, derrota amarga para o Taubaté na 12ª rodada da Liga Nacional. Jogando fora de casa, o time do técnico Paulinho Cardoso foi superado pelo Cascavel por 5-0, com direito a gol do ex-São José Vandinho, e 3 deles marcados com o goleiro Linha.
Com o revés, o time do Vale caiu para a 21ª posição com apenas 9 pontos somados até aqui. No basquete feminino, as joseenses foram superadas pelo time de Ourinhos por 62-55 no primeiro duelo da semifinal da Copa São Paulo. Com a vantagem de definir a série em casa, o time volta à quadra nesse fim de semana no Teatrão. No Brasileirão Feminino da Série A2, alívio de um lado, tristeza de outro. Com a difícil missão de vencer o líder Bahia para fugir do rebaixamento, o São José assim o fez. Venceu as rivais por 2-1 e escapou da degola com 8 pontos. Já as taubatianas não conseguiram a classificação após perder por 1-0 do Atlético Paranaense. Com o resultado, o time de Arismar Júnior terminou a disputa em 6º lugar com 9 pontos. Agora, as duas equipes da nossa região focam a atenção totalmente para a disputa do estadual Paulistão. Isso aí, boa sorte para as meninas aí no futebol feminino. Ó, manda mensagem 997168014 que a gente quer saber tudo que vocês têm para falar no final do programa. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente já volta. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, no entretenimento, Glenda Kozlovski, Zeca Camargo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. E hoje com 12 programas na grade na vice-liderança. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo. De volta com os Donos da Bola, agora vamos falar de Campeonato Brasileiro, os resultados do Brasileirão. O bicho pegou, hein? A 11ª rodada do Brasileirão foi do jeito que a gente gosta, recheada de gols, viradas e apenas um 0-0. Abrindo a rodada, o Criciúma derrotou o Botafogo por 2-1 com gol da vitória no final de Arthur Caíque. Com o resultado, o Tigre se distancia do Z4 e o Botafogo perdeu a vice-liderança. E no Grenal 4-4-2 deu Inter. Com esse gol contra de Gustavo Martins após confusão na área tricolor, o Colorado saiu vencedor no Couto Pereira. Pior para o Grêmio, que está afundado na penúltima colocação com 6 pontos. No jogo xoxo da rodada, Cuiabá e Atlético Goianiense ficaram naquele 0-0 que não serviu para ninguém. E o baile de sábado à noite foi em São Januário. Que passeio do Vascão sobre o São Paulo. O tricolor até chegou a dar esperança ao torcedor com gol de André Silva. Mas o gigante da colina acordou e aplicou um sonoro 4-1 para cima do time de Zubeldia. Agora o Vascão respira e sai do Z4. Já no São Paulo, crise. No domingo, quem segura o Bahia de Rogério Ceni? O Cruzeiro achou que conseguiria ao abrir o placar com André Veron, mas achou errado. Na sequência, só deu tricolor. Com gols de Tassiano, Gabriel Teixeira e 2 de Estupinhan, o Bahia está na 3ª colocação e parece se candidatar ao título. Será? Dizem que o raio não cai 2 vezes no mesmo
mesmo lugar. Mas pro Atlético Paranaense, antes de falar disso, o Furacão fez 1-0 com gol de Christian de cabeça. Mas pela terceira vez seguida, o time de Cuca sofreu um gol nos acréscimos. Melhor para o Corinthians, que com esse gol de Kaká conquistou um pontinho fora de casa. No Fla-Flu, polêmica. Esse pênalti gerou reclamação demais pelo lado tricolor. Mas como o Pedro não tem nada a ver com isso, foi lá e fez o gol da vitória do Mengão. Na tabela, um em cada ponta. Flamengo líder isolado e Fluminense lanterna e crise sem fim. O Bragantino derrotou o Vitória por 2-1 e pulou para a sexta colocação. O rubro-negro está de volta ao Z4 na 17ª. O Galo tropeçou em casa e segue em má fase. O Fortaleza ainda abriu o placar com esse golaço de Breno Lopes. Mas no segundo tempo, o Paulinho empatou e evitou o pior. E fechando a rodada, olha o Palmeiras chegando de novo. Esse time é embaçado. Quando você se dá conta, já está brigando pelo título. Vitória de 3-1 sobre o Juventude e os comandados de Abel já estão na segunda colocação. Olho nos caras. Olha, um lance que ninguém comentou no jogo do Corinthians ali foi o zagueirão, o número 4 do Atlético Paranaense ali na marcação do Kaká. Quando tem a falta do Garro, quando ele tá na marcação, a bola bate na trave, ele vai caminhando enquanto o Kaká vai querer fazer o gol, vai pra frente, ele fica pra trás e faz o gol livre. Bom pro Corinthians, ruim pro Atlético, que deixou mais 2 pontos e ir embora. Isso contra o Botafogo, isso contra o Flamengo e agora contra o Corinthians. Ruim também para o meu São Paulo, ruim para o Fluminense. Não foi assim uma rodada tão tranquila, né, torcida? Mas hoje Bernardo Baitelli de volta, então assim, o Vasco deu aquela respirada, né? Se você é vascaíno, tá feliz. Se você é assim, São Paulino, hoje acordou com aquela dor de cabeça, mas faz parte. Na próxima rodada, ninguém segura. Bora falar agora de velocidade. Na Fórmula 1, mais uma vez, deu Max Verstappen. Embora tenha largado na segunda colocação, o piloto da Red Bull assumiu a ponta na terceira volta e venceu o GP de Barcelona na manhã de domingo. Essa foi a 7ª vitória do holandês em 10 GPs disputados na atual temporada e a vitória de número 61 da carreira dele. Lando Norris, que foi pole position, chegou em segundo, enquanto Lewis Hamilton desencantou e colocou a Mercedes para terceiro lugar. Esse foi o primeiro pódio do inglês em 2024. Será que saiu a zica? Não foi ainda o ouro, mas né, um pódiozinho já, né? Eu acho difícil, é que o acerto do carro da Mercedes está muito abaixo dos outros dois, né? E o Lando Norris chegou mais uma vez, hein? Tá chegando, hein? O homem tá indo beliscando. Bem. Tá sempre ali. Teve uma vitória, segundo lugar aqui, terceiro ali, segundo ali. Tá indo bem. De repente, ano que vem, acho que muda um pouco as coisas aí pro Verstappen. Mas o homem ganha tudo, né? Não tem jeito. Bora de mensagens? Não acho que o São José tenha jogado mal nos últimos 3 jogos. Infelizmente, a bola não tá entrando. Falta alguém para jogar junto com o Felipinho e um goleador para nos salvar é a Beatriz César. Estamos de acordo, assinamos embaixo. Beatriz falou tudo. 2D MTX. Hoje, dia triste para nós tricolores. Aqui é o David de Cruzeiro. São Paulo parece que perdeu o ritmo. É verdade também, concordo com o desabafo até dos vascaínos, né? Quem toma 4 gols do Vasco? Só o tricolor, realmente. Boa tarde, Larissa e BZK. Tô triste com a nossa águia. Sábado o time lutou muito. Melhor jogo do Jefferson. Matematicamente temos chances. Eu acredito num milagre. Bora São José, é o Fernando Simões do Monte Castelo. Jefferson, esse que é injustiçado também por parte da torcida, criticado em muitos jogos. Sim. Nesse redimiu, mas ainda não tem gol, né? Merece o elogio, foi bem demais, merece elogio também. Olá, BZK Larissa, pior que o São José vem jogando bem. Só a zica do gol que não sai mesmo, daí José. O time joga bem, o que a gente falou, meio campo tá bem, a zaga tá bem, mas chega lá na frente pra quem empurra a bola pra dentro do gol. Cadê o Jaque Gol? Bora pra fechar a conta de hoje. Boa tarde, BZK e Larissa. Estão dizendo que São José jogou bem, é meio paliativo. O importante não é só jogar bem, o que interessa é a vitória. Pode até jogar mal, mas ganhar. Jogar bem e perder não é o que a gente quer. Nós só temos um bom goleiro, um bom zagueiro, torcida e camisa. Só isso. O resto não diz o porquê vieram. Geraldo Irineu já rasgou o verbo, tá brabo com a águia, hein? Tá brava, tá certo. O time vai desclassificar e jogou bem, mas não convence, né? Joga bem, não ganha, então não adianta muito. Que dia, hein? Justo hoje que nós falamos de Caio César e Ariel, foram aí os únicos elogiados, né? Sim. Temos só um goleiro e um zagueiro, que é o capitão, o xerife. O Jefferson foi bem, mas o Jefferson... É isso, verdade seja dita. É. Fernanda Belo, boa tarde pra você, Fê. Começando bem a semana?
Oi, gente. Sim, né? Descansando o final de semana, a gente volta animada aí pra segundona. E vocês? Bem também. A Lari não tão bem, né? Porque o São Paulo levou um couro. O seu Flamengo Do venceu Vasco. de novo. O Flamengo venceu de novo. Roubaram o Fluminense, hein? Roubaram o Fluminense. Que isso, Lari, que isso. Acontece, né? Faz parte, né, Fê? Nos melhores times. Boa semana pra você. Amanhã a gente se encontra. Tchau, gente. Obrigada.